Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: se a vida fosse fácil, não era necessário ter Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que quando nós vivemos longe de Deus, nós não temos noção de como as coisas elas podem ser. Nós estamos tão acostumados com sentimentos negativos que às vezes fica difícil acreditar que boas coisas elas podem acontecer. Então a gente aprende a conviver, principalmente com a tristeza, com a frustração, com a inveja, acha que ter ciúmes é algo super normal, acredita que a felicidade é encontrar aquilo que se sonha e que a nossa vida e esse sentimento de solidão ele passa quando nós encontramos alguém. Só que ninguém conta a verdade para nós. Ninguém conta que não é nada que nós possamos fazer que vai mudar esses sentimentos. Ninguém conta que tudo isso acontece pela ausência de Deus e que a fome espiritual, ela perturba o nosso coração, ela provoca ansiedade. E quantas vezes nós não vivemos ansiosos, esperando que alguma coisa aconteça, porém nós não sabemos o que. Vivemos buscando prazeres, achando que se divertir é beber, que comer demais é comer bem, que o doce tudo bem, não tem problema, e assim a gente vai seguindo, sempre buscando alguma nova coisa para que nós possamos nos distrair. Gastamos a maior parte do tempo, muitas vezes na internet, olhando coisas que nunca vamos ter, invejando vida de pessoas que nós nunca vamos ver, e assim vai seguindo. Reclamando das coisas que são nossas, desmerecendo as oportunidades que nós temos, reclamando e só. E a nossa vida simplesmente se pauta nisso, em acordar e sobreviver por mais um dia. Só que chega um ponto que isso sobrecarrega o nosso coração e a nossa mente. E aí nós sentimos deprimidos, não temos mais vontade de viver, não temos mais vontade simplesmente de nada. Nem aquelas pequenas coisas hoje elas fazem diferença ou têm a menor graça. E aí nós começamos a questionar: por que se manter vivo ainda? Eu acho melhor acabar com a minha vida, não sirvo para nada mesmo. Quem nunca, né? Quem nunca pensou assim? Quem nunca sentiu isso? É que uma coisa que nós temos que aprender é que esse mundo ele é do maligno, esse mundo ele não é de Deus. Nesse mundo nós não viemos aqui para sentir bons sentimentos, muito pelo contrário. Se basear na nossa carne apenas, nós vamos buscar apenas os nossos interesses. E assim nós vamos vivendo e a cada oportunidade nós vamos afundando cada vez mais. E não tem o que nós possamos fazer, porque não é uma questão de desejar. É a mesma coisa, você pode escolher a temperatura que você sente à sua volta. Se eu saio lá fora e está um dia quente, extremamente o sol, eu vou sentir calor como todas as pessoas. Da mesma forma, se eu for em algum lugar que tiver neve, eu vou sentir frio. Então o sentimento, ele é apenas uma constatação do ambiente, do meio. Interessante isso, hein? Quando nós sentimos não a temperatura, mas o espírito, aí nós vamos começar a sentir coisas. Se não tem Deus naquele lugar, como eu me sinto? É a mesma coisa, se tivesse gelo, como você ia se sentir? Se tivesse gelo eu ia sentir frio. E se não tiver Deus, o que você sente? Tristeza. E se tiver Deus? Amor. Então Deus é aquilo que capacita a gente a sentir coisas boas e a ter comportamentos diferentes. Se a gente vai lá em João 16, 33, a palavra do Senhor ela diz assim:
Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus ele deixou uma coisa clara: comigo. Seu próprio Deus, seu próprio nome diz: Deus conosco, Emanuel, comigo. Sem Jesus tem paz? Não, comigo. Porque se sem Jesus tivesse paz, ele não diria comigo. Porque Deus ele não mente. Então a paz que você está querendo sentir depende de Jesus. Mas quando não tem Jesus, nós criamos diversos tipos de pensamentos. Quantas vezes você não está de boa, não está fazendo nada, não está acontecendo nada, não tem nenhum fato novo, não tem nada, você está ali em paz, nada, está alimentado, está banhado, está satisfeito, está pleno, está quietinho ali. Aí começa a vir aqueles pensamentos na tua cabeça matutando. Daqui um pouco você já acha que a pessoa que você tá te traindo, daqui um pouco você já pensa que a tua amiga não gosta, e começa aquelas monte de minhoca. Quando você vê, você tá num estado ali de perturbação mental gigantesca. Daí já tá mandando mensagem para um e a pessoa tá ocupada fazendo alguma coisa, não responde, pronto. Isso já comprova que tudo aquilo que você pensa, porque você tem sexto sentido, porque você sonhou, e a intuição... Cara, a intuição é só do mal. É engraçado, né? Esse sexto sentido é só maldade. Você nunca intui coisas boas, é só coisa ruim. Não chega a ser estranho? Eu tenho um dom que ele só funciona pro mal. É só para me alertar do negativo, ele nunca acusa. O meu sensor aranha, ele não acusa coisas boas, só coisas ruins. Então, para que nós possamos ter paz, nós temos que estar unido com quem? Com Jesus. De novo, sempre o princípio que nós repetimos todos os dias. Como eu me uno com Jesus? Palavra número 1, oração. Ah, mas eu não sou religioso, eu não conheço orações. Ah, eu esqueço no meio, eu só sei o Pai Nosso. Ah, é conversar. Você não desabafa com teus amigos? Orar é desabafar com Deus. Ponto. Simples assim. Ao invés de você procurar alguém para desabafar, você vai desabafar com Deus. Ao invés de procurar alguém para contar alguma coisa, você vai contar para Deus. E esse ato de pensar em Deus traz o Espírito para perto de nós e nós podemos senti-lo. Como aquela brisa ou aquele vento que bate num dia quente que você falou, opa, deu uma refrescada, agora foi bater um ventinho. É a mesma coisa. Por isso que quando nós oramos, nós sentimos paz. Por isso que as pessoas, quando elas estão atribuladas, elas procuram alguém para orar. Porque aonde o Espírito está, naquele lugar tem liberdade, tem todos os bons sentimentos. Por isso que em Pentecoste, quando o Espírito foi derramado dentro daquele lugar, todas as pessoas puderam sentir a presença dele. Por isso que quando nós estamos dentro da igreja, com fervor, com temor, com clamor, nós podemos sentir a presença de Deus. Isso é muito bom. Então, o nosso termômetro é o nosso coração. Se está se perturbando ainda, tem alguma coisa de errado. Olha o que Jesus diz: no mundo vocês vão sofrer. Cara, não tem jeito da gente viver essa vida sem sofrimento, tá? Vamos pensar numa coisa, nós vamos enfrentar uma batalha. Beleza, eu tô pronto, eu tô armado, eu tô com escudo, eu sei lutar, porém eu sei que vai ter outras pessoas que elas querem me atacar. Então eu preciso me defender e atacá-las. E eu sei que um golpe ou outro vai desferir em mim, mas eu vou continuar de pé e vou continuar batendo, eu vou continuar lutando. Na nossa vida é assim. Na batalha vai existir dor? Vai, mas nós teremos a vitória. Mas tenham coragem. Coragem, eu venci o mundo. Então você sabe que nessa batalha nós vamos vencer porque nós estamos unidos com o Senhor. E agora olha a palavra que ele diz: coragem. Tenham coragem, tenham fé. Qual é o sentimento que define a falta de coragem? O medo. E quantas vezes nós não temos medo de tudo? Medo de dar errado, medo de fracassar, medo de não gostar, medo disso,
medo daquilo, e você vive acuado. Você pega a tua oportunidade, vai no meio da batalha, mas tem medo de lutar. Presa fácil. O inimigo vem e te pega, por quê? Porque você não fez nada, você nem reagiu. Quietinho, paradinho. Então Jesus está dizendo para nós isso. Coragem, coragem, coragem. Olha o teu sentimento. Se você estiver comigo, você vai ter coragem. E tenha fé, porque eu venci o mundo. Já está profetizado, já está dito isso. Então nós estamos do lado do exército, que é o certo. Diferente de quando nós não oramos, nós estamos do outro lado da batalha. E aí nós vamos atacar as pessoas que são de Deus. E não quer dizer que nós vamos atacar as pessoas, porque é uma batalha espiritual. Só que infelizmente o mal ele usa das pessoas. Pode ser da tua mãe que está ali dentro da tua casa perturbada, te atacando o tempo inteiro. Pode ser a tua esposa, pode ser o teu marido, pode ser o teu chefe, pode ser quem for. Sabe por quê? Deus ele usa daqueles que são dele para poder entregar uma mensagem para alguém. O diabo usa daqueles que são deles para poder fazer mal para alguém. Exatamente assim. Por isso que Jesus diz, olha, amem, amem, porque a batalha quem vai lutar sou eu. Sinta o meu espírito, fique em paz e tenha coragem, apenas resista, confie em mim que eu sou a sua armadura. Esses dados inflamados, eles não vão pegar em você. A sabedoria que eu te dei vai fazer com que as palavras deles não toquem o seu coração. E as palavras, elas machucam quando nós não sabemos o valor da nossa vida. Se a gente continua lendo, lá em Josué 1:9, a palavra do Senhor ela diz assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu gosto muito, adoro, amo de paixão. Se existe uma coisa que eu gosto é de ler a Bíblia. E eu gosto mais ainda quando a mesma frase, a mesma palavra e o mesmo pensamento são repetidos em livros diferentes e em tempos diferentes. Esse livro de Josué, Antigo Testamento. João, Novo Testamento. Tem uma linha de tempo aí de centenas de anos entre um e outro. Mas olha como Deus ele falava exatamente as mesmas coisas. E ele pedia as mesmas coisas. E hoje Deus fala as mesmas coisas para nós. Por quê? Porque essa é a verdade. Da mesma forma que Josué olhou o sol, Jesus olhou o sol e eu estou olhando o mesmo sol. Tem coisas que não vão mudar, independente do que os anos passem. E a natureza de Deus, ela não muda. O procedimento de Deus, ele não muda. A batalha espiritual, ela não muda. Por isso que nós podemos usar a Bíblia, sendo um livro tão antigo como uma verdade imutável. Porque assim como o sol, a palavra de Deus, ela nunca vai passar. E essa é a verdade que nós acreditamos. E sabe por quê? Não porque está escrito, mas porque eu posso sentir. Diferente de qualquer outro livro, que são apenas palavras que conduzem os meus pensamentos a histórias. Jesus, ele transforma a minha vida. Ele muda a minha história. Eu não estou ali como alguém vendo a narração da história de um outro, mas eu estou ali como alguém que me capacita a fazer coisas diferentes. E olha o que Deus está dando uma ordem. Seja forte e corajoso. Creia em mim. Não tenha medo. Chega de insegurança. Chega de dependência. Chega dos teus sonhos. Chega de tudo. Deixa eu te conduzir para onde você tiver que ir. Porque para onde você andar, eu estarei com você. E certamente que o lugar que nós vamos andar não é o lugar que nós imaginamos. Porque se fosse para acontecer, já tinha acontecido. Se aquilo que a gente acha que fosse, já era para ter sido. A questão é, quando você sonhou esses sonhos, quando você deu esses passos, você orou, Deus estava com você conduzindo? Ou não, você fez com medo, com segurança, por desespero, fez porque não tinha nada para fazer? É diferente quando a gente faz com Deus. Sempre olha o sentimento. Eu estava em paz quando eu estava fazendo. Não, eu estava tranquilo. Não, eu tinha orado. Não.
Aí nós temos que ver se nós estamos buscando os nossos interesses ou os interesses de Deus. É fácil descobrir isso. Se eu oro e acho que Deus não me responde, eu estou buscando os meus interesses. Mas se eu oro e me contento com a paz que eu recebo, eu sei que Deus está cuidando de mim. Então eu não vou desanimar. E eu também não vou me apavorar, por quê? Porque o tempo não está acontecendo do jeito que eu espero, no tempo que eu espero. Eu não vou me apavorar, eu não vou desanimar. Porque eu sei que as coisas elas vão acontecer quando eu tiver suporte para receber essas coisas. Ou outras coisas ainda maiores, porque Deus ele fala que os planos dele são sempre maiores que os nossos. E às vezes a gente vive na mediocridade de nós mesmos, baseados apenas nos nossos interesses e nas coisas que nós imaginamos que sejam boas. Nós somos tão rasos, não temos sabedoria nenhuma, porém nós queremos achar que podemos fazer grandes planos. E sempre se baseia naquilo que você viu ou invejou de alguém, e é simples assim. E aí? Como é que as coisas elas vão ser? Nós vamos ter que ser fortes, porque nós sabemos que vai ter sofrimento, mas nós sabemos também que nessa batalha nós estamos do lado que vence. Então nós vamos suportar e continuar orando. Falamos outro dia dos joelhos dobrados e a gente sempre vem reforçando as mesmas coisas: oração, adoração, louvor, leitura da palavra de Deus, para que dentro da nossa mente exista sabedoria para compreender as armadilhas que o mal faz e principalmente para poder compreender as coisas que Deus diz e o mover e o agir de Deus, e isso produzir uma esperança. Todos os dias nós falamos de algo, todos os dias uma parte nossa ela é capacitada através da palavra de Deus. E isso é uma bênção que vem sendo derramada sobre nós gratuitamente. Você não paga nada por isso. Você deveria aproveitar as coisas que Deus tem te dado. Parece porque senão nós nos tornaremos o povo quando eles estavam no deserto, lugar de necessidade, de fome, e Deus provinha o maná, que era o alimento que eles comiam, mas não era o suficiente ter o que se alimentar, eles queriam carne. Então o povo o tempo inteiro eles colocam defeito nas coisas quando aquilo supre a necessidade. Quando a gente esquece o valor da graça, certamente que a desgraça ela cai sobre a nossa vida e sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos sentimentos. Se você continuar questionando o seu passado, se você continuar comparando a tua vida com a de outras pessoas, se você continuar achando que não teria sofrimento e que a vida deles são mais fáceis, você está destilando ignorância. Simples assim. Todo mundo vai sofrer. A diferença é que uns vão sentir medo e outros vão sentir coragem. Uns vão vencer e outros não. Sucesso não é dinheiro. Sucesso não é bens. Aqueles que precisam demonstrar ou ostentar algum tipo de coisa, certamente que essas pessoas, elas estão ali tentando mostrar que nem elas acreditam nelas mesmas. Porque Jesus, bastava as suas palavras que todas as pessoas tinham plena convicção e certeza que Ele era o Filho de Deus. Porque as palavras de Jesus estavam acompanhadas por milagres. Enquanto uns odiavam e queriam matá-lo, porque o filho do carpinteiro tirava toda a autoridade de uma igreja que já estava ali há centenas de anos. Mas Deus vai usar de quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser e da forma que Ele quiser. Porém, todos aqueles que Ele usar saberão que estão sendo usados por Deus. E eles não têm coragem, entre aspas, de roubar a glória de Deus, mas têm ousadia e coragem sim, de anunciar uma mensagem que é feita de amor, de amar, de fazer caridade, de pedir perdão, de confessar, de admitir, de agradecer. Então, é assim que a nossa vida começa a ficar mais fácil, com a presença de Deus. Porque se não tivesse necessidade da gente passar nessa batalha, não precisava ter Deus. Se eu sozinho eu posso simplesmente resolver todos os meus problemas, para que ter Deus? Para que ter a palavra de Deus? Por que tantas pessoas morreram protegendo essa mensagem? É que é difícil a gente olhar alguma coisa que às vezes a gente nem sabe. Às vezes aquele que recebe a herança não sabe quanto quem deixou trabalhou para que pudesse ter algo para se dividir.
Então, quando a gente simplesmente sem recebe, sem trabalho, às vezes é difícil entender que a obediência de uns é aquilo que nós estamos recebendo hoje. E nós temos que ser gratos e começar também a ajudar, porque aquilo que nós recebemos, nós devemos partilhar. De graça recebeis, de graças darás. Amém? Que Deus abençoe cada um de você, que você tenha força e coragem e não tenha medo. Não tenha medo de negar a si mesmo, não tenha medo de desistir de tudo aquilo que te faz mal, não tenha medo de prestar atenção nos teus sentimentos, de orar, de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E é Ele que nos conduz ao Pai. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.